o maior ensinamento que eu tive foi isso. Que o meu QI, ele pode não ser nada se eu não tiver o meu QE, que é o coeficiente de emocional. Quando você está numa mesa de reunião, o sentimento ele só pode aparecer na hora que você realmente vê que é necessário. Quando eu vejo que aquele projeto ele foi idealizado com a alma, o entusiasmo, a visão de futuro deles, ali eu vejo que é a propósito. E as pessoas nem sempre estão dispostas a passar pelo processo. Toda alma, ela precisa ser forjado no fogo. Então, assim, não desista quando você estiver passando pelo fogo. Vocês estão dispostos, né, a ficar 5 anos aguardando? Para mim, a alma do meu negócio, dos meus negócios, é quando eu sei que o reino de Deus está sendo estabelecido naquele meio. Seja muito bem-vindo ao podcast Na Alma do Negócio. Hoje eu começo a realizar um projeto, um sonho que eu tive há muito tempo e finalmente eu estou colocando em prática. E para a gente iniciar esse podcast, eu já quero te dizer que aqui a gente não vai ficar só em história bonita. Nós vamos realmente entender quais decisões e estratégias fizeram a minha convidada de hoje chegar onde está. Então, antes de falar oficialmente quem é, eu preciso dizer que ela é formada em medicina veterinária, mas ela não decidiu seguir essa carreira. E algo dentro dela a fez escolher ser empresária. E hoje ela faz parte de um grupo com 8 empresas e aos 29 anos ela decidiu seguir essa jornada. Seja muito bem-vinda, Poliana Tives. Obrigado, Mai. Quer contar um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui? Bom, me formei em 2003. Em 2003 foi quando eu também tive meu filho. E nessa jornada, né, de filho e todos os contratempos que houve nesse caminho, ele realmente me levou a seguir alguns trajetos que eu falo assim, que foi só pelo tempo, pelo momento em si que eu fui dizendo sim. Eu falei, porque muitas vezes a gente diz sim para algo sem pensar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei sim, que me trouxe até aqui. Na formação de veterinária, fui para dentro de um frigorífico, onde eu trabalhei na parte de inspeção. E nessa questão da inspeção, que é algo que realmente eu amo muito, amo a parte, né, do frigorífico em si, me levou à parte comercial, a saber o que era a parte comercial, e principalmente do mercado externo. E quando eu olhei essa questão do mercado externo, uma coisa que eu vi que me chamou a atenção foi eu poder viajar, conhecer países fora. E eu falei assim, vi uma oportunidade. Então, esse foi um pontapé, assim, que realmente falei assim, nossa, falei assim, né, é uma oportunidade legal. Enfim, eu falei assim, é gostoso você pensar na viagem, mas quando você verdadeiramente entra nessa questão e vê todos os desafios que você tem ali, né, eu falei assim, aí você fala assim, opa, acho que eu disse um sim precipitado, mas foi necessário, né, e realmente foi no tempo certo. E aos 29 anos, realmente, assim, foram quase 5 anos depois, o CEO dessa empresa que eu estava trabalhando, ele resolveu se aposentar e ele ofereceu a empresa aqui no Brasil. Era uma empresa que nós estávamos iniciando, então não tinha corpo, não tinha uma estrutura financeira nem nada. Então, ele falou assim, olha, se vocês quiserem seguir, é o CNPJ de vocês. Então, foi aí que eu comecei, né, nessa parte do empreender, né, com o meu próprio negócio, e realmente o desafio de você olhar não só a parte comercial em si, mas a parte administrativa e como formar isso daí. E aí foi necessário equipe. Então, eu falo assim que ao longo do tempo tudo isso foi acontecendo. 10 anos depois, foi quando começou a surgir as outras empresas. E hoje, quase 4, 5 anos após, foi formada 8 empresas diversas. Maravilha. E eu fico aqui pensando, gente, porque às vezes a gente que tem uma já passa por dificuldade, não consegue às vezes dar conta da agenda, imagina com 8. Eu falo assim que a administração de tempo é o principal. Foi o que eu mais aprendi ao longo
dessa jornada toda. Administrar o meu tempo e discutir aquilo que verdadeiramente importa e traz resultado. Deixar de lado aquilo que não... Eu falo assim, quando você está numa mesa de reunião, o sentimento ele só pode aparecer na hora que você realmente vê que é necessário. Do contrário, ele precisa ficar de lado e discutir aquilo que realmente traz resultado e ser objetivo. E isso é o que muitas pessoas têm a dificuldade, né? Eles colocam muito as emoções para fora, pensam com o coração e não com a cabeça. Aí às vezes você entra numa sala de reunião e você fala assim, nossa, onde eu tô indo? Exatamente. Eu falo assim, hoje a gente consegue discernir muito bem essa questão quando você está ali numa reunião e você sabe que aquele assunto, ele está vindo mais por um sentimento próprio, né, por algo que feriu ele, do que propriamente olhar para o negócio. E quando você empreende, você aprende muito a olhar para o negócio. Eu falo assim que ao longo do tempo você começa a entender esses sentimentos. Que tipo de sentimento eu preciso ter ali naquele momento? Quando eu olho para o negócio, eu olho para o todo. Eu olho de uma forma universal, vamos dizer assim, para todas as pessoas envolvidas. Quando eu olho para o meu sentimento, eu estou olhando de forma exclusiva. E aí, realmente, eu não gero resultado. E lá no meu Instagram, quem me acompanha já há um tempinho, eu coloquei uma caixinha de perguntas e eu vou fazer isso com todos os meus convidados, para que vocês possam se sentir à vontade também para mandar as dúvidas de vocês. E eu vou começar a trazer algumas dúvidas que o pessoal mandou. Primeiro, como que você identifica se uma ideia tem potencial de virar um grande negócio? Eu falo muito assim que essa ideia é tão subjetiva porque ele tem que fazer parte do seu coração, vamos dizer assim. Aí entra um pouco da questão do sentimento, né? E não é apenas assim... por isso que eu falo assim, você vai aprendendo a colocar o que é verdadeiramente o sentir, né? Vamos dizer assim, aqui, na alma. Então, quando eu vejo algo, quando eu vejo que aquele projeto ele foi idealizado com a alma... E você vê, assim, a pessoa quando ela fala do seu negócio, porque esses negócios, eles aparecem, que são negócios de outras pessoas, né? E quando eu vejo a maneira como eles falam, o entusiasmo, a visão de futuro deles, ali eu vejo que é propósito. Então, para mim, todo negócio precisa ter propósito. Então, é isso daí que eu olho muito, assim. Se a pessoa consegue se visualizar, se ver, vamos dizer assim, lá no futuro. Como que ela se vê? Aí eu falo assim, poxa, aqui eu posso investir. Até mesmo porque eu sempre digo, a gente tem o sonho, idealiza, vive ali na nossa mente aquele momento maravilhoso, vem dopamina e tudo mais. Só que até você chegar nisso que você visualizou, tem um processo. E as pessoas nem sempre estão dispostas a passar pelo processo. Exatamente. Por isso que eu falo assim, que a pessoa ela precisa se ver lá na frente. Se ela está se vendo, se ela realmente tem aquilo ali como algo dentro dela, que eu falo assim, que é como um retrato na alma dela, eu sei que ela está disposta a passar pelo processo. E passar pelo processo é como você falou, é você se desprender, né? Porque eu falo assim, eu não posso olhar para o resultado hoje. Então, geralmente, essas empresas, elas não dão resultado. E elas estão vindo porque realmente faltou um fluxo de caixa ali. Então, eu olho e falo assim, poxa, quanto que eu estou disposta também a estar junto com eles nesse processo e fazer com que eles entendam que eles vão passar por um tempo para daí ele ver o resultado, para daí ele colher um fruto daquilo. Então, eu sempre faço essa pergunta para todos. Eu falei, vocês estão dispostos, né, a ficar 5 anos aguardando? Eu falei assim, então essa é a pergunta. Então, ou seja, tem vários pontos que você vai falando, perguntando, e depois, realmente, depois dessas respostas, aí eu levo, né, eu tenho uma equipe, vamos dizer assim, dentro da área financeira, para que eles realmente olhem os outros pontos. E aí eu falo assim, toda a parte administrativa, elas têm que estar dentro dessa equipe, né? Então, é onde você vai realmente vendo todas as questões. E hoje você tem empresas que a gente pode dizer que são segmentos diferentes. O que te moveu a empreender em segmentos diferentes? Há muito tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando assim da necessidade que nós temos de diversificar, né?
É óbvio que o ideal seria se eu pudesse diversificar dentro de um ramo aonde eu tivesse conhecimento. Mas alguns eles foram surgindo porque eu vi realmente assim, a pessoa ali, o desejo dela, né? E ela acabou se tornando também o meu desejo. Mas o ideal é isso. Realmente, eu penso assim que hoje a diversificação ela é muito importante. A maneira como eu olho o todo. E, no fim, eu falo assim que todas as áreas elas se encontram. A base, que é a base administrativa, ela é a única. Né? O que muda realmente é o comportamento da equipe diante daquele processo que ela está fazendo ali. Mas eu vejo muito essa questão, sim, e para mim realmente me brilha os olhos essa diversificação. E para quem ainda não conhece a Poliana, Poli, fala um pouquinho das suas empresas, porque às vezes a pessoa está chegando por aqui agora e a gente fala, ela tem negócios em segmentos diferentes, e a pessoa ainda não conhece esses seus negócios. Tá. Eu vou começar pela parte veterinária, né? Que essa foi uma... quando eu me formei, eu sempre tive, sim, lógico, você não faz uma faculdade se você não tem um sonho. Né? Mas é aquela coisa, assim, o sonho, ele precisa ser sonhado no tempo certo e quando eu posso arcar com aquele sonho, vamos dizer assim. E foi isso que eu fiz. Então, ao longo do tempo, eu comecei com a parte, na verdade, por uma conversa, né, e realmente, assim, olhando algumas necessidades, a parte do pet shop. Então, hoje eu tenho um pet shop, que é o Bubble Bath. Quando eu entrei para essa área, outra coisa que eu gosto muito é de fazer algo diferente. Né? Assim, todo negócio ele precisa ter um diferencial. Porque eu penso assim, se um dia isso se tornar uma franquia, ele precisa ter um diferencial. Então, assim, eu sempre penso no futuro. Então, o Bubble ele veio com essa pegada também. Ele veio não só a parte de banhosa, mas da estética e da diversão. Né? Então, você tem toda uma... eu falo assim que a palavra diversão é o que é a alma do negócio do Bubble. É fazer com que os pets eles se divirtam antes de ir para algo que muitas vezes é considerado traumático, que é o banho. Né? E aí o banho também se torna uma diversão. Então, essa foi a alma, vamos dizer assim, do Bubble. Com isso daí veio um hospital veterinário. E o hospital também, quando ele aconteceu, foi algo assim muito desafiador. Porque um hospital veterinário, ele não é simplesmente uma clínica. Ele é algo que ele precisa funcionar como um hospital. Então, ou seja, eu tenho ali casos que acontece por uma consulta marcada e eu tenho prontos atendimentos emergenciais. E para isso ele precisa funcionar 24 horas. E fazer ele funcionar 24 horas foi o meu maior desafio, 365 dias do ano. Entender como isso poderia funcionar tendo veterinários o tempo todo. Então, esse também foi um ponto que nós colocamos. Quando entendemos essa logística dos plantões e como elas deveriam funcionar e quais quadros de plantonistas eu precisava ter, nós fizemos a reforma dele e transformamos ele num hospital também. Quando eu falei assim, olha, é um hospital, ele precisa ter cara de hospital. A pessoa precisa entrar lá e sentir que é um hospital. Não importa se ele é veterinário ou não. Não importa se é para pet, se é para o que é. Ele não pode ter cheiro nenhum. O cheiro que precisa ter ali é de um ambiente limpo e adequado. Então, isso foi e tem sido assim, graças a Deus. Então, assim, ali a gente transformou UTI, centro cirúrgico, consultórios especialistas, exames laboratoriais, exames de imagem, enfim, tivemos tudo. Essa foi uma parte. Seguido disso, entrou a farmácia de manipulação veterinária. Ela é a mais nova de todos os projetos, a NOA, farmácia de manipulação veterinária, e a gente está, na verdade, assim, ainda conhecendo o comportamento dela, mas ela já vem vindo, assim, numa crescentezinha ali bem interessante. Mas eu ainda confesso que eu estou nessa fase de conhecer o comportamento dela para que realmente eu determine para onde ela vai e qual é o tamanho dela. Mas hoje ela já está, né, numa estrutura bem legal mesmo, assim, principalmente de equipe.
saindo da parte veterinária, vem a parte da estética. Na verdade, vem a parte da saúde, né? Ela começou com a estética e hoje a gente já está com a parte da saúde. Na parte da saúde, nós temos a clínica Kalós, que tem a parte da estética, onde a gente também criou um corpo clínico bem interessante, com profissionais hoje muito capacitadas e sérias, pessoas assim que realmente olham para a estética como um todo e não apenas uma parte externa, né, mas sim para o ser como um todo. Eu sempre falo isso daí. É muito sério essa questão de você olhar para o outro e ver além da parte externa, né? A estética, ela não pode só cuidar da parte externa. Ela tem que olhar do todo mesmo. E com isso daí a gente investiu bastante em tecnologia, maquinários, desde a parte corporal, facial, capilar, tudo mais. E também a podologia. Olhando por essa parte, foi onde nós vimos a necessidade de seguir para um outro plano, que seria a Kalós Saúde. Hoje a Kalós Saúde, ela tem o intuito de cuidar do ser como um todo, realmente de forma tricotômica, a gente chama. O que é isso? É olhar para ele não só de forma dicotômica, não só de corpo e alma, mas olhar corpo, alma e espírito. Então, para isso daí, todo o corpo clínico ele tem esse mesmo entendimento. E a gente tem visto que essa parte espiritual, ela tem sido inserida na medicina, porque todos têm percebido que as doenças hoje, elas são psicossomáticas. E quando você fala que elas são psicossomáticas, você precisa olhar para essas 3 áreas, né? Então, hoje ali dentro nós temos um corpo clínico de enfermeiros, nutricionistas, clínicos gerais, psiquiatra, psicólogo, né? E também a pessoa que trabalha hoje na recepção, ela tem o intuito de acolher, né? De recepcionar de forma acolhedora. Uhum. Essas são as empresas que hoje estão sobre a minha administração 100%, onde eu tenho participação societária, né? E algumas, na verdade, como única dona. E tem as outras partes que daí elas entram dentro do escritório junto, que aí é a Macor, a academia, e tem a barbearia Lerraim. E vindo agora as outras 2 que ainda não posso falar. Vocês já perceberam que ela não para. Ela nem terminou de começar um negócio, já começa a vir outro. E como você falou, as pessoas são essenciais para a gente colocar esse sonho realmente para ser uma realidade. E eu quero saber como que você escolhe as pessoas que vão liderar com você. Na verdade, assim, hoje, o que eu vejo muito realmente, sim, é a necessidade que elas têm, vamos dizer assim, de estar, a visão de equipe, que eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que eu vejo muito, e a necessidade dela vestir a camisa daquele local. Então, a maioria das pessoas hoje que elas estão na gestão das minhas empresas, são pessoas que elas falam, quando eu conversava com elas, elas falavam sobre aquele negócio em específico, com a alma, né? E aí eu sabia assim que eu falei assim, olha, ela está pronta, né, para vir aqui à frente. Então eu falo assim, quando você tem essa questão, e aí eu começo a olhar o que ela, assim, dentro da parte profissional dela, o quão madura ela está também para gerir aquele negócio, né? Qual o nível de conhecimento que ela tem. Algumas partes eu prefiro, eu falo assim, hoje esse semestre é um semestre que a gente está atuando muito nisso daí, e na melhoria da gestão, né, dessas pessoas. Então, ou seja, se elas têm a alma daquilo ali, se elas conseguem falar o que eu também falo sobre aquilo, replicar a minha fala, né, sobre aquilo, eu falo assim, pronto, ela está pronta para estar à frente. Como que eu vejo, assim, que aí entra outras coisas assim, que eu preciso realmente estudar nelas e fazer com que elas se desenvolvam. A questão da liderança, principalmente a forma como lidar com o outro. Eu sempre falo assim, eu não gosto da liderança impositiva, né? Daquela liderança, foi a época dos generais, né? Vamos dizer assim, nós não tínhamos líderes, nós tínhamos generais, né? Eu falei assim, hoje não, hoje ela precisa verdadeiramente liderar, saber ensinar, né? Saber passar para o outro a cultura daquela empresa. Então, esse período é um período que eu estou trabalhando muito nisso daí, em fazer com que elas entendam qual é a cultura da empresa.
Entender os números também é muito importante, mas tudo isso eu não preciso que ela esteja pronta. Eu preciso que ela esteja aberta a aprender. Se ela está aberta, eu sei que ela está pronta para seguir em frente. E aí aquela coisa, o meu escritório é obrigado a dar a elas esse suporte, em sentar com elas e fazer elas entender o que é uma receita, o que é uma despesa, aonde elas podem atuar, qual a necessidade de um marketing, como que ele tem que estar presente ali ou não. Então, ou seja, tudo isso aí a gente vai caminhando junto. Mas realmente, assim, o que eu mais olho é isso. É o quanto que ela está, vamos dizer assim, disponibilizando da alma dela para aquilo ali. E quando as coisas não saem conforme o seu planejado, como que você lida com os erros, tanto os seus quanto da equipe? Olha, apesar da vontade de explodir na hora, eu falei assim, mas eu aprendi ao longo do tempo que eu não devo fazer isso. E eu vou ser bem sincera, em todos os momentos que né, principalmente situações que eram muito... vamos dizer assim, erros que eu falo, meu Deus, né? Eu prefiro, eu me calava, eu me calo, eu saio de cena, eu passo um tempo olhando para tudo aquilo, para daí eu sentar com a pessoa, no momento de calma, e conversar. E permitir que ela, né, vamos dizer assim, organize aquilo ali de novo. Mas a minha vontade realmente é de eu atuar na hora. Mas não é o ideal. E realmente, assim, todas as vezes que eu paro, né, quando eu parei para fazer isso, o que eu fiz? Eu anulei o outro, né, e eu comecei a operacionalizar o negócio. E aí eu impedi o crescimento. E reverter isso, eu vou ser bem sincera, é quase que impossível. Porque eu já determinei para ele a incapacidade dele. Então eu aprendi que eu não posso fazer isso. E isso daí, na verdade, eu aprendi por quê? Porque ao longo do tempo eu vi o quão dependente eu sou dessas pessoas. Né? Então eu falei assim, eu preciso desenvolver elas. Porque senão eu vou, vamos dizer assim, fazer por elas. E nunca vou ter alguém que substitua, né, vamos dizer assim, para que eu possa, entendeu? Seguir aquilo que eu amo, que realmente é empreender. E se você pudesse resumir em uma frase curta, qual a maior lição que você tem por conta de toda essa questão de gerir pessoas, lidar com os erros? Qual é a maior lição que você aprendeu? A maior lição que eu aprendi é que eu falo assim, que a gente tem que aprender a saber quando a procrastinação, às vezes, ela é importante. Eu falei assim, é uma palavra que às vezes a gente aprende que procrastinar é um erro. Mas a gente tem que tomar cuidado. Né? Então, eu falo assim que em certos momentos a procrastinação ela precisa estar presente. Eu falei para que realmente eu olhe de forma holística aquele negócio. Né? E os erros é onde, na verdade, a gente mais aprende. Eu falo assim que eles são molas propulsoras para que você possa avançar. Então, eu diria assim que hoje, realmente, assim, o autocontrole emocional, eu falo assim, o maior ensinamento que eu tive foi isso. Que o meu QI, ele pode não ser nada se eu não tiver o meu QE, que é o coeficiente de emocional. E esse é o que eu devo investir 100% em todo mundo. Olha, eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade nessa questão do conversar quando acontece o erro. É uma coisa que eu tenho trabalhado, mas olha, porque realmente, às vezes, a vontade de você pegar a pessoa naquela hora e falar, meu, como que você errou? Como que aconteceu isso? Só que você tem realmente que parar, respirar. Mas eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras para mim. Principalmente quando não sai como eu planejei, como eu idealizei que queria acontecer. Eu falo, uma coisa que eu aprendi, e realmente assim, foi muito... o dia que eu ouvi essa frase, para mim, foi tão libertador, mas eu aprendi assim que Deus, ele não cria expectativas sobre o outro, né? E nós somos imagem e semelhança dele. Então, eu penso assim, poxa, se ele nos fez imagem e semelhança dele, ele poderia criar uma expectativa tão grande sobre nós, né? Porque olha o poder que nós temos,
se nós entendermos o que isso significa. Mas ele não cria, porque ele sabe quem nós somos. E é isso daí que eu penso. Eu falo assim, não crie expectativa sobre o outro. Entendeu? A expectativa dele, eu falo assim, eu quero tal resultado. Muitas vezes eu sei o caminho, mas eu preciso permitir que ele faça o caminho dele. Quando ele faz o caminho dele e eu vejo que o resultado dele é além do meu, eu falo, nossa, perfeito, ótimo, é isso que eu quero. O que eu quero é resultado. Então, você aprende a criar expectativa sobre o resultado. Eu sei o que eu quero sobre aquilo. Mas o caminho, eu preciso permitir que ele faça. Né? Então, essa é a grande questão que, no meu entendimento, eu aprendi entendendo não, né? Vamos dizer assim, porque eu nem consigo imaginar como é que Deus nos vê. Mas é imaginando um pouquinho de como Ele nos vê. Nesse sentido dele não criar expectativa sobre nós. Porque Ele sabe que a gente vai errar. Né? E não vai errar pouco. E não vai errar pouco. E quando a gente achar que a gente ainda tá... Nossa, tô perfeita. Não. Aí você vai lá e pá. E quem é a Poliana antes de ser a multiempresária que todos conhecem hoje? Eu era uma pessoa que eu não sabia o quão capaz eu seria. E isso daí eu acho que foi uma coisa que para mim foi muito bom, na verdade. Porque me permitiu, né, vamos assim dizer sim, mesmo em circunstâncias que eu saberia que eu não tinha capacidade nenhuma para aquilo. Né? Mas assim, o desejo de ir. O desejo de não aceitar aquilo que da forma como eu me via. Né? Então, eu falo assim que eu sei assim que hoje, quando eu olho para mim, e eu, olhando lá atrás, eu vejo muito isso daí. Eu falei assim, aquela pessoa que não se sentiu confortável, né, com aquilo, é a mesma pessoa de hoje. Que é por isso que eu estou assim, nessa visão, né, vamos dizer assim, de empreendedora mesmo. É esse desconforto que eu sempre tive, vamos dizer assim. Mas realmente, assim, se eu pudesse olhar lá atrás, eu sempre falo muito isso. Eu nunca imaginei, né, vamos dizer assim, os meus sonhos que eu sonhei para mim, eu já superei. Hoje eu sonho outros sonhos, né, e isso é gostoso. Eu falei assim, então, e é o que eu passo muito para as pessoas. Não se acomode, né, quando você acha que você já realizou seu sonho. Eu falei, sonhe outros. E sonhe mais alto. E teve algum momento da sua vida que você já pensou em desistir? O tempo todo. Mas tem hora que eu acordo que eu falo assim, meu Deus, que vontade de ficar na cama. E o que te faz continuar? Pessoas. Eu falo assim que é exatamente isso daí que eu falei. É saber o que elas são diante de Deus. E que elas não podem estar acomodadas com quem elas são hoje. Porque elas têm mais. E é muito gostoso quando eu converso com alguém e ela fala assim, nossa, o meu sonho é ter uma moto. Aí eu vejo assim, passar do tempo, eu passo ali na empresa e eu olho aquela moto, eu falo assim, de quem é aquela moto? Ela fala assim, é minha. Aí eu falei, nossa, que delícia. Então eu falei assim, é isso daí, é isso que me motiva, entendeu? Então, realmente, sim, eu falo assim, muitas vezes são as pessoas que nos fazem desistir, mas também são elas que nos fazem seguir. Então, por isso que eu falo assim, no momento que eu percebo que alguém tenta, né, me fazer desistir, eu olho para o outro lado, para outras pessoas que estão colocando, né, vamos dizer assim, o seu trabalho ali, porque elas estão acreditando naquilo que eu falo para elas. Então... E você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que você acreditava que não era capaz para realizar tudo o que você faz hoje. Essa seria a maior crença ou bloqueio que você deixou para trás, ou tem algo maior ainda que você deixou para trás? Eu acho que esse foi o maior bloqueio que eu deixei para trás. Não permitir mesmo que isso, né, me travasse.
Porque isso daí, na verdade, ele te leva a várias outras questões, como o medo, principalmente, né? O medo de arriscar, o medo de perder. E eu falo assim que quando você aprende o que verdadeiramente é perder, você deixa esse medo para trás. Porque você fala assim, se eu perder hoje, né, a única coisa que realmente eu não quero perder, assim, é a esperança de eu reaver pessoas que eu já perdi na vida. Né? Então, ou seja, eu falo assim, eu não quero perder a esperança. Então, eu falo assim, esse é o ponto principal. E como que você enxerga a relação entre lucro e propósito? O lucro e o propósito, eles caminham juntos. Mas eu falo assim que o propósito, ele sempre tem que estar à frente e o lucro é uma consequência, entendeu? De você viver o seu propósito. É isso que eu penso. E como que você equilibra a sua vida pessoal para conseguir dar conta de tantos compromissos empresariais? Se eu disser para você que eu equilibro isso, eu vou estar mentindo. Mas o que eu falo assim, porque assim, hoje, na verdade, a minha vida pessoal, ela está entremeada com a minha vida profissional. Não tem como. Tá? Eu preciso viver o meu pessoal também dentro do meu profissional. Porque ele se tornou o meu pessoal. Né? O que eu faço, assim, eu aprendi que eu preciso dar qualidade de tempo e não quantidade de tempo. Então, há momentos que realmente, assim, eu chego na minha casa e eu quero qualidade naquele tempo que eu tô ali. Então, foi isso, assim, que eu fui colocando. Mas, assim, dizer que há uma separação, não. A gente nunca desliga. Nunca desliga, exatamente. Não tem como. E o que a Poliana gosta de fazer nas horas vagas? Na verdade, assim, eu gosto... Eu ia falar assim, eu gosto de limpar minha casa. Adoro. O dia que você quiser em casa, fica à vontade. Ai, mas o pior é que eu adoro. Eu adoro estar na minha casa. Eu adoro cuidar da minha casa. E eu falo assim que quando eu tô ali cuidando, né? E eu falo assim que eu estou servindo aqueles que estão ali dentro. E eu acho isso tão gostoso, né? Eles brincam comigo, eles falam assim, pelo amor de Deus. Eu falei assim, você precisa de fazer isso? Eu falei assim, gente, mas tá tão gostoso. É a forma que eu falo assim, que eu estou servindo, né? Mas essa é uma parte que realmente eu acho gostoso, sim. Mas é lógico, eu sei que isso não é gostoso para mim, mas não é gostoso para aqueles que estão à minha volta. Então, eu também aprendi muito isso, a equilibrar isso daí. Então, eu falo assim, eu gosto de correr, eu adoro... né, assim, estar com pessoas, poder falar de forma relaxada, né? Eu falo assim que sem eu pensar muito nas palavras que eu vou falar, eu falei assim, é lógico que tudo você aprende a sempre pensar, né, antes de falar. Mas é tão gostoso quando eu posso soltar uma frase, no meio dessa frase ter uma palavra que eu sei que eu não falaria de jeito nenhum no meio de uma reunião. Né? E eu falo assim que... Então, assim, isso para mim é uma coisa que eu adoro. E tem momentos que eu adoro ler. Eu adoro ler. Eu aprendi muito. Não sabia ler, mas eu aprendi. Né? E eu vejo hoje uma necessidade de, às vezes, estar lendo algo sobre, né, algum projeto, alguma coisa assim que eu estou dentro de alguma das minhas empresas. E se você tivesse que começar do zero? As coisas deram errado, você vai ter que começar tudo de novo. Você faria alguma coisa de diferente? Ah, com certeza teria, sim. É impossível dizer que não, entendeu? Não, faria tudo igual. Não, tem coisas que eu faria, sim. Que são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo e você vai aprimorando. E aí eu vou encurtando, né, vamos dizer assim, o aprendizado. Eu falei, tem coisas que eu poderia ter... Eu falo assim que tem 2 tipos de aprendizado que eu sempre coloco assim para mim, né? E que um deles é a sabedoria quando eu escuto do outro e a experiência que ele viveu, ela se torna a minha também. Eu não preciso viver o que ele viveu, né? Passar pelo que ele passou.
Eu falei assim, então isso daí para mim é sabedoria. E existe sim aquela que é a experiência, né? Eu falei assim, eu sei, eu tenho sabedoria sobre aquilo, eu tenho conhecimento sobre aquilo, porque são experiências vividas. Então, algumas das experiências que eu vivi, eu poderia ter, vamos dizer assim, não ter vivido, né? Se eu tivesse buscado sabedoria. E o que significa a alma do negócio para você? A alma do negócio, para mim, eu falo assim que ele diz muito sobre realmente os sonhos que as pessoas têm sobre aquilo, né? Mas ela tá ligada, que daí entra aquela questão que eu falo assim, eu preciso ter emoções, porque são pessoas. Negócios são pessoas, né? Mas são emoções, vamos dizer assim, que você sabe o momento e tipo de emoções que elas estão vivendo. Para mim, a alma do meu negócio, dos meus negócios, é quando eu sei que o reino de Deus está sendo estabelecido naquele meio. Quando eu posso falar dele, né? Quando eu posso ter pessoas que falem dele ali de forma abertamente. Há muito tempo atrás, a gente estava determinando uma das palavras que fariam, né, quais os valores das empresas, né? E você trazer isso à mesa, muitas vezes a pessoa fala assim, mas você vai, né, tem pessoas que é assim ou assado. Olha, não tem problema, né, que as pessoas não acreditam ou não, mas eu quero que elas sintam, né? Elas sintam, elas então, ou seja, para mim, a alma do meu negócio é fazer com que ali é parte do lar delas, né? Elas, eu falo assim, é estar bem num bom lugar e saber que o reino de Deus está ali implantado. Então, é isso. E qual seria o papel de Deus nos seus negócios? Na verdade, eu falo assim, que aí vem aquela questão, né? Hoje, quando eu olho para mim, eu falo assim, o nível de conhecimento que às vezes as pessoas falam para mim que eu tenho, e eu falo que se não fosse Deus me dando, me permitindo, né, ter a mente dele em mim, eu saberia que eu travaria, né? Então, a alma, Deus hoje, para mim é isso. É saber o quão capaz eu sou quando eu estou nele, né? Porque através dele, eu sou herdeira, né, vamos dizer assim, do nível emocional e inteligência. Então, eu falo assim, se ele a gente fala, né, vamos dizer assim, na palavra de Deus está escrito que ele é onisciente, onipresente. O que é onisciência, né? É ter conhecimento de tudo. Então, eu sei que se eu sou, né, como ele, porque eu sou imagem e semelhança dele, eu sei que nisso eu sou herdeira dele. Então, para mim, é isso. Então, foi aí que eu comecei a quebrar as barreiras, entendeu? Da minha capacidade intelectual, vamos dizer assim. Por quê? Porque, na verdade, eu fiz magistério, né? Eu não fiz um colegiado normal. Então, eu pensava assim, meu Deus, né, o que eu vou fazer com isso se eu quero seguir uma carreira totalmente diferente? Nunca tinha assim, estudado nada relacionado à química ou bioquímica ou, muito menos anatomia, né? Então, eu falei assim, não. Mas isso que foi... Mas eu falo assim, também foi um aprendizado gigantesco, assim. Então, eu me formei em magistério para depois eu fazer um cursinho para passar a faculdade para daí fazer veterinária. Processo, né? Processo. E a gente já está chegando ao fim e todos os nossos episódios terão um quadro que é o Conselho da Alma. Imagina que você possa dar um conselho para absolutamente todas as pessoas do mundo. Todas, de alguma forma, vão receber esse seu conselho. Qual conselho que vem da sua alma e que você gostaria de entregar para essas pessoas? Tá. Bom, o conselho que eu daria é que toda alma, né, ela precisa ser forjada. E o ser forjado, a gente precisa entender o que é isso daí. Ser forjado é ser forjado no fogo.
Então, assim, não desista quando você estiver passando pelo fogo. Entenda que é necessário para que você seja, né, vamos dizer assim, uma joia perfeita e rara. É isso que eu diria. Que lindo! E agora eu vou pedir ajuda aqui, me passa o nosso kit, nosso presente da convidada. Inclusive, já vou aqui adiantando que a gente tem uma parceira no nosso podcast, que inclusive, gente, fez todas as nossas canecas, nossas cadernetas, que inclusive eu anotei várias coisinhas aqui que depois eu vou recapitular. Harmonize Arte. Então, pode entregar aqui. Então, ela estará conosco em todos os podcasts. Essa caneca é sua e aqui também tem um personalizado para você. Obrigado, Maia. Por nada. Inclusive, você que também quer ter os seus personalizados, que quer entregar um mimo especial para as pessoas que fazem parte dos seus projetos, fala com a Harmonize Arte. Também tem cupom de desconto, mais 5, vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição. Vocês podem ter acesso aí a coisas muito preciosas, feitas especialmente para pessoas especiais. E eu quero agradecer muito por você ter aceitado realmente o meu convite. Eu falo que é sempre uma aula conversar com você, a gente aprende muito. E eu tenho, sim, o objetivo, o sonho de abrir novos negócios. E eu espero que um dia eu consiga, né? Mas é aquilo, primeiro a gente tem que estar com um bem consolidado para poder dar o próximo passo. Sim, isso é muito importante. Eu falo assim que eu só consegui fazer tudo isso porque realmente eu tive, né, uma das minhas empresas me sustentando a todo momento. Então, é aquela questão assim, foi um processo para que eu pudesse, né, abrir as outras. Deixa o seu @ pro pessoal. Deixo, preciso ver. Qual deles? Pode deixar eu vou se você deixar quiser. o meu @ pessoal, né? Que daí ali acaba aqui realmente sendo direcionado. É @poliana.gnaspini. GNASPINI. Sigam lá. Depois conheçam um pouquinho mais também as empresas, que eu tenho certeza que vocês vão aprender tanto quanto eu aprendo com essa mulher. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, sempre. E você que está aí do outro lado, deixa nos comentários os próximos temas que você quer ver. A gente sempre vai falar do mundo dos negócios, então se você quer crescer profissionalmente, aqui é o seu lugar. Eu vejo você no próximo episódio.